Amém? Amém. Dando seguimento à exposição dos Salmos, hoje nós estaremos meditando no Salmo 13. Salmo de número 13. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao diretor do coral, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Amém. Acabamos de cantar ao Senhor, e nós continuaremos cantando ao Senhor, porque Ele é bom para nós. Queridos, este é um salmo de Davi, e esse salmo de Davi, nós vemos aqui Davi clamando a Deus. Até quando, Senhor? É um salmo de uma alma aflita, angustiada, porque julga que por algum problema muito sério Deus se afastou. Então, ele já está cansado de esperar e pergunta, até quando, Senhor? As 4 repetições desta frase, nos versos 1 e 2 do salmo que nós lemos, demonstra o intenso e claro sofrimento do escritor, do salmista. Ele se sente perturbado pela aparente indiferença de Deus. Ele se sente abandonado por Deus na sua maior necessidade. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, é a pergunta de almas angustiadas que sofrem e não podem vislumbrar, não podem ver uma perspectiva do alívio do seu sofrimento. Até quando, Senhor, é uma análise de almas desconsoladas, que não acham mais nem um restinho de esperança e consolo para as suas aflições. Até quando, Senhor, é o desafio de almas inseguras, que não conseguem ver o tempo de Deus e a sua fantástica resposta a todas as coisas. E diante dessa pergunta principal deste salmo, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: não acredite que Deus te esqueceu. Não acredite que Deus te esqueceu. E nós vamos ouvir isso observando 3 pontos muito bem definidos nesse salmo. Primeiro nós encontramos nos versos 1 e 2, que é a insegurança. E o salmista então enfrentava uma tríplice insegurança. Uma tríplice insegurança. Primeira, a insegurança com Deus. O verso 1 diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Pode haver maior angústia para um cristão do que pensar que Deus se esqueceu de nós? Que Deus nos abandonou? Que estamos condenados para sempre a viver sem Deus, sem ar, sem luz, sem razão? E o salmista ainda completa a sua queixa dizendo: até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas será que Deus pode esquecer de nós? Será que Ele nos abandona? Segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, lá nós vamos ver que não há, nem haverá qualquer circunstância em todo o universo
que possa nos separar do amor de Deus. Nós vimos hoje de manhã que não há nenhuma criatura, nada que foi criado pode nos separar do amor de Deus. Deus não esquece de ninguém, não abandona a quem quer que seja. E foi o mesmo Paulo quem deu razão para isso. Porque Paulo disse: se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer por nós, se Ele foi capaz de fazer a coisa mais difícil, que é entregar o seu Filho, por que depois de tudo, haveria de nos abandonar, de nos esquecer da nossa própria sorte? Então isso é impossível, Deus esquecer de nós. Em verdade, a verdade é bem outra. Nós é que esquecemos de Deus, nós é que o abandonamos, nós é que não o buscamos como a nossa prioridade máxima em nossas vidas. Nós é que escolhemos fazer a nossa própria vontade e, como consequência, nos metemos em situações embaraçosas, difíceis. Muitas vezes somos vítimas da nossa própria negligência, da nossa própria arrogância, da nossa própria displicência, e ainda jogamos a culpa em Deus, um Deus que é cheio de amor, e que já estava sabendo de tudo que se passava conosco, e estava tomando a providência para nos ajudar. Davi estava decepcionado com Deus, e colocou a culpa das coisas que estavam acontecendo, das circunstâncias que o afligiam, numa possível demora de Deus em agir, em tomar alguma providência salvadora, e julgou que Deus o abandonara, que Deus tinha esquecido dele. Por acaso você já esteve decepcionado com Deus? Por acaso você está fazendo as mesmas perguntas do salmista para Davi? Senhor, por que te esqueceste de mim? Não vês a minha angústia? Não sabes das minhas aflições? Por que eu não posso sentir o teu rosto perto de mim? Por que eu não consigo sentir a tua presença perto de mim? Será que me abandonaste por causa dos meus pecados? Esta era a insegurança de Davi para com Deus. Mas há uma outra insegurança, insegurança consigo mesmo. O verso 2 diz assim: até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? E Davi então agora manifesta uma admiração consigo mesmo. Ele olha agora para dentro dele mesmo e se vê em uma atitude estranha, lutando entre dois pensamentos, vacilando entre duas atitudes, relutando entre certo e errado. O certo seria confiar em Deus e nunca desconfiar da sua soberana vontade. O errado seria esperar que Deus agisse contrário à sua sábia determinação e propósito. O certo seria esperar confiantemente, deixando as coisas acontecerem no tempo exato de Deus. O errado seria atropelar as coisas, passando por cima do tempo de Deus. O certo e o errado clamavam e lutavam por uma decisão sábia dentro de Davi, dentro de si mesmo. A esperança e o desespero travavam uma luta dentro daquele coração triste. E talvez Davi perguntasse: se Deus me ungiu como rei de Israel, por que deveria eu passar por todas estas tribulações? O que eu fiz de errado para estar assim nessa situação de aflição? Se Ele me ungiu, por que eu deveria estar preocupado? E eu te pergunto, você também está lutando e relutando com algumas coisas difíceis para resolver em sua vida? Eu sei o quanto é duro suportar tristeza. A cada dia, nós passamos por tristeza, temos que suportar por algum sofrimento, alguma dor aguda, pela falta de um ente querido que se foi. É duro suportar a tristeza
quando eu olho para a minha família e vejo que nem todos servem o Senhor. Ou olho para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos e percebo que os relacionamentos pessoais estão em ruínas, estão destruídos. E daí então me pergunto, onde foi que eu errei? Onde eu estou errando? Até quando eu ficarei com essa tristeza em meu coração? Com essas dúvidas que, tal como ferrugem, corrói a minha vida, corrói a minha felicidade. Há uma profunda tristeza, porque nós ficamos decepcionados conosco mesmos, em nosso relacionamento com Deus. E talvez nós podemos perguntar, como Davi fazia, até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração, a cada dia? Até quando? Mas ainda havia também a insegurança de Davi com os outros. Quem eram os outros? Os outros eram os seus inimigos. O verso 3 diz: até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Até quando se exaltarão os meus adversários contra mim? Será que não chega de tanta perseguição sem que eu tenha culpa alguma? Até quando durará a ação do inimigo sem que se faça alguma coisa? E se este salmo, queridos, se refere ao tempo de perseguição que o rei Saul imprimia juntamente com seus oficiais, caçando Davi como se fosse um animal, como se fosse uma presa, então Davi deve ter pensado: se meu inimigo é ungido de Deus, por que ele haveria de perseguir outro ungido de Deus? Esta era uma admiração de Davi. Davi ficava perplexo com isso. Se o rei Saul era um ungido de Deus, por que ele estava perseguindo outro ungido? E eu te pergunto, você tem algum inimigo particular? Está admirado com ele, com o que ele está fazendo? Da forma que ele está te perseguindo? Está perguntando até quando esse inimigo vai lhe perseguir e falar contra a sua alma? Perturbar a sua vida? Então você precisa conhecer a oração de Davi, que é o que nós vamos fazer agora, quando olhamos para os versos 3 e 4 do Salmo, que é o segundo ponto da nossa pregação, que é a petição. Petição, que é também conhecida como súplica, é um tipo de oração onde se faz um pedido direto a Deus. A petição é uma conversa humilde e confiante, onde se apresenta uma necessidade, algo que tem me afligido, algo que tem me importunado. Então eu coloco diante do Senhor insistentemente, diretamente, então eu faço uma petição. E o salmista aqui, ele faz 3 petições nesse salmo. A primeira é por atenção. O verso 3 diz: volta-te, Senhor meu Deus. Em outras versões, nós podemos ler: atenta para mim, Senhor Deus meu. Davi estava ali suplicando a atenção de Deus. Lembra que eu falei que do tamanho que é o universo, milhões de quilômetros? Então, falando astronomicamente, nós poderíamos dizer que Deus tem tantos mundos, tantas estrelas, tantas galáxias para dar atenção, que seria difícil ele parar para atender uma só pessoa que está em apuros tão prontamente. Mas lembrem que isso não é problema para o Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode dar atenção para você a qualquer hora do dia, a qualquer momento, a cada segundo do dia, da noite ou da madrugada. Muitos no mundo estão pedindo: Senhor, me dê atenção. Estão pedindo que Deus atente para eles. Mas você pode saber que Deus está atento para você, mesmo que muitas coisas estejam difíceis, que eu olhe e ache que é impossível de ter soluções. Mesmo assim, a sua petição é necessária. E por que é necessária?
para ajudar você a se encontrar em comunhão com Deus Todo-Poderoso, Ele que sabe todas as coisas. Então a primeira petição de Davi era por atenção. A segunda petição era por uma resposta. O verso 3 diz: responde-me, Senhor meu Deus. Davi procura uma resposta. Davi queria um sinal de uma palavra de Deus, indicando a aprovação de Deus, e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem. Muitas vezes nós queremos uma resposta imediata de Deus, quando nós sofremos algum tipo de dano, quando acontecem algumas coisas que nós julgamos injustas. Quantas almas em nosso mundo esperam por uma resposta de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo injustamente? Quantas estão clamando ao Senhor: responde-me, Senhor meu Deus? Você também está no meio desse grupo? Se você está nesse grupo, continue orando, continue suplicando por uma resposta divina, porque enquanto você continua orando, enquanto você continua suplicando, indica que você está indo na direção certa, buscando aquele que, ainda que é invisível, Ele é real e é presente. Terceira petição de Davi, ele pede por iluminação, ainda no verso 3, diz assim: restaura o brilho de meus olhos. E este é um apelo de ânimo, em meio a expressões de lamento. Ter olhos iluminados significa ter olhos fortalecidos para a vida. Davi, ele tinha sede de viver, tem sede de viver, que também é encontrada em nós. Todos nós temos instinto de luta pela vida. Davi também tinha sede de viver. Davi não queria morrer. Mas o salmista se vê constrangido a clamar a Deus, não só porque ele é doloroso julgar que estava sendo negligenciado por Deus, mas também para que a morte não viesse sobre ele de uma forma tão inevitável como o seu próximo sono. Davi olhava e dizia assim: a morte vai chegar, é inevitável. Mas a oração de Davi, a petição de Davi não era em vão. Havia um tríplice propósito também, porque a oração de Davi tinha motivos, e o primeiro motivo, ele pedia por segurança contra a morte. No verso 3 diz: ou morrerei. Davi temia a morte, como todo ser humano normal teme a morte. Ele desejava viver. Ele não estava disposto a entregar-se a uma situação que o levasse à morte de forma prematura. E há entendimento errado sobre a morte, né? E isso é certo, porque os homens não podem saber o que é a morte sem passar pela morte, sem passar pela experiência. E de fato, sem uma sabedoria da inspiração divina, nós jamais poderíamos saber o que morte significa. Mas felizmente a Bíblia nos ensina em muitos lugares o que é a morte. A morte é um sono. A morte é comparável a um sono, ao sono do corpo físico que dorme até a ressurreição, enquanto a nossa alma está com o Senhor. Assim disse Davi, por inspiração do Espírito Santo, assim disseram os profetas, assim disseram os apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Quando Lázaro havia morrido, Cristo falou para os discípulos, lá em João capítulo 11, versos 11 até o 14, diz assim a palavra do Senhor: e acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. E ele disse claramente: Lázaro está morto.
Então a morte é uma espera do corpo, da ressurreição, mas a nossa alma, ela está com o Senhor. Mas voltando para o Salmo 13, Davi está orando também por segurança contra a morte, e ainda pede, mas agora ele pede por segurança também. Segurança contra quem? Contra o inimigo. Segurança contra a morte, mas agora ele também pede segurança contra o inimigo. Verso 4: não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Era um pedido para que o inimigo de Davi não fosse vencedor sobre ele, e que não pudesse falar arrogantemente que tinha prevalecido contra Davi. Davi, ele temia o seu inimigo, também a zombaria, o escárnio e o ridículo ao qual ele seria exposto, caso ele viesse morrer nas mãos do seu principal inimigo. Isso não parecia uma guerra em que ele pede a vitória sobre os inimigos. Isso parecia uma perseguição de um poderoso inimigo que perseguia como se ele fosse culpado. Em outras palavras, Davi orava por libertação do seu inimigo particular. Este inimigo, tão perverso, que desejava a sua morte, e desejava o dia em que ele poderia dizer, olha, ele era duro de matar, mas agora eu consegui vencer ele. Demorou, mas eu consegui vencer ele. É isso que Davi pedia para que não acontecesse. E tudo indica que esse inimigo era quem? O rei Saul. Mas Davi também pedia segurança contra o desânimo. Verso 4 ainda. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Davi desejava também uma segurança contra a instabilidade emocional. Ele temia vacilar diante da notícia de que os seus adversários estivessem se alegrando diante da desgraça, diante da derrota, vindo ele a vacilar, a desanimar. Ele sabia que o desânimo era cruel, e que esse desânimo poderia abater a sua estrutura emocional, e consequentemente, isso abalaria a sua saúde física. Então, Davi também pedia segurança contra o desânimo, para que ele não se abalasse emocionalmente, nem fisicamente. Então, depois da insegurança que nós vimos nos versículos 1 e 2, e da petição do salmista, nós vamos agora ao terceiro ponto da nossa mensagem, que é perseverança, versos 5 e 6. E o verso 5 inicia, eu, porém, ou seja, no que diz respeito, de minha parte, eu farei isso e farei aquilo. Davi estava pensando em si mesmo, e isso era algo justo, era algo necessário, ele pensar em si. Deus faz ou deixa de fazer certas coisas. O inimigo está me perseguindo, mas quanto a mim, eu tenho a minha parte a fazer, custe o que custar. Davi estava aqui revelando um traço de perseverança consciente, que mesmo ele estivesse sendo perseguido, ele tinha que perseverar naquilo que Deus tinha proposto. Ele era capaz de ver muita luz através das nuvens, através de trevas, e perseverava corajosamente em direção da luz. Assim também nós, queridos, quando estamos enfrentando diariamente as investidas do nosso inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Cada um de nós deve ser vitorioso ao seu modo particular. Cada um deve saber como vencer. Se Satanás vem contra nós, tal como um leão, Pedro diz que nós devemos ser perseverantes, resistindo firmes na nossa fé.
E então nós podemos ver Davi aqui demonstrando também uma tríplice perseverança. Primeiro, perseverança na confiança, verso 5, diz assim: confio em teu amor. A perseverança de Davi estava baseada na confiança do amor de Deus para com ele. Muitos estudiosos gostariam que Davi tivesse dito: confio na tua lei, porque dessa forma eles teriam um argumento de que o favor de Deus, o favor que Deus dispensou, a graça sobre o seu povo, ela foi diferente em cada tempo da história, e muitas vezes separou a Israel de Deus da sua igreja, como se houvesse promessas para Israel e promessas para a igreja. Mas graças a Deus, isso não existe essa doutrina, não existe esse ensino. A graça sempre existiu, desde que o pecado foi introduzido no mundo. O próprio Moisés, o grande legislador, que recebeu a lei de Deus, lá no Salmo 90, verso 17, diz assim: seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Davi também no Salmo 6, verso 4 diz: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor. E agora, ele aqui afirma no verso 5, a sua perseverança em confiar na graça de Deus, ao dizer: eu, porém, confio no teu amor. Podemos ver aqui Davi pregando sobre a salvação pela graça. A salvação pela graça. E ele também, Davi, nos dá um grande exemplo de perseverança na sua confiança, não nas obras humanas, não em si mesmo, mas na graça de Deus, que é poderosa, que é salvadora. Quando todos os seus inimigos estavam a ponto de matá-lo, ele confessa a sua confiança na graça de Deus, no amor de Deus, ainda que não estivesse vendo nenhuma perspectiva de salvação, de vitória, mas ele diz: eu confio no teu amor. Quando ele se sentiu abandonado e esquecido por Deus, quando se encontrava na dúvida, no desconsolo, e temia o seu inimigo, como diz o verso 2, ainda assim, ele pôde dizer confiantemente: eu, porém, confio no teu amor. A segunda perseverança ele foi perseverante na alegria. Verso 5, por teu livramento me alegrarei. Davi estava mesmo disposto a permanecer na alegria, embora a sua alma estivesse triste, embora ele estivesse temendo o inimigo, preocupado com o inimigo, mas a sua alma, ele resolveu permanecer na alegria. De acordo com do contexto que nós lemos, parece que Davi, ele está dando um conselho para a sua própria alma. Ela se sentia triste internamente, pelas tribulações, pelos afrontes que estava sofrendo, mas poderia se motivar por permanecer na alegria, por causa da salvação em Deus. De fato, queridos, a alegria, a felicidade, o contentamento são decisões, são escolhas que cada um de nós pode fazer. Nós vamos encontrar muitas razões neste mundo para sermos tristes e infelizes. No entanto, nós também vamos encontrar 1000 razões, ou razões de sobra no Senhor, para sermos alegres, contentes e felizes. Como é que nós fazemos isso? Quando nós contemplamos a salvação que nos foi providenciada por Deus em seu Filho Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário. A nossa parte, o eu, porém, é escolher ser feliz, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E este é o melhor caminho para nós, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E quando também ajudamos outros também a se prepararem para o glorioso dia tão aguardado por todo cristão.
Terceira perseverança também de Davi, perseverança no louvor. O verso 6 diz: cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Alegres e felizes cantos de louvores, de louvor, de gratidão, partiam, surgiam, nasciam daquele coração pronto para exaltar a Deus. Esta é a sua promessa final. Sua insistência em continuar no louvor a Deus é porque, embora ele pudesse dizer que se sentia abandonado, esquecido por Deus, no fundo, na sua alma, havia uma esperança incansável, uma fé inabalável, que ainda podia contemplar, ainda podia admirar os feitos salvadores de Deus, que o Senhor já havia lhe demonstrado no passado. Por isso, disse um autor anônimo, depois de passar por muitas aflições, por muitas tribulações, desapontamentos e lutas, ele diz o seguinte, abre aspas: ao ver o que Deus tem feito, encho-me de admiração e de confiança na soberania de Cristo. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, os ensinos que ministrou no passado e os quais tem ministrado hoje. Sabe quando é que nós perderemos as esperanças? Quando nós esquecermos de como o Senhor tem nos cuidado, como Ele tem nos guiado, quando nós esquecemos das suas promessas, quando nós esquecemos do que Ele já fez por nós, quando nós esquecemos do que Ele pode fazer por nós, quando nós desconfiamos do que Ele fará por nós. E aí então nós poderemos nos preocupar e viver totalmente atribulados e desapontados. Mas quando eu lembro disso, o meu coração me enche de admiração e de confiança na soberana vida e obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Concluindo, meus irmãos, o Salmo 13, ele nos dirige para uma jornada da alma que vai da insegurança à perseverança, revelando como um cristão maduro trata com o aparente silêncio de Deus. Nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar no amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis, ou quando as circunstâncias parecem estar contrárias às promessas de Deus. Porém, o Salmo 13 não é sobre Davi. O Salmo 13 não é sobre nós. Ele aponta para Jesus, que viveu de forma perfeita o que Davi começou a viver e o que nós precisamos viver. É para ele, é para Jesus que o Salmo aponta. Jesus viveu lá na cruz a insegurança que nós sentimos. Naquela hora escura, naquela hora tenebrosa, Jesus gritou. Lá em Mateus 27:46 diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu o abandono total, para que nós, eu e você, nunca fôssemos abandonados por Deus. Ele carregou sobre si o abandono que nós merecíamos, para que hoje, mesmo quando sentimos que Deus está longe, nós tenhamos a certeza que fomos aceitos como filhos amados. Jesus, ele fez a petição perfeita. Enquanto Davi no verso 3 diz: volta-te, responde-me, Senhor meu Deus, restaura o brilho de meus olhos. Jesus, com lágrima nos olhos, lá no Getsêmani,
pedindo que o cálice da ira fosse passado, mas disse, Lucas 22, 42, disse, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não se importou com o seu sofrimento, mas se importou com a glória do Pai. Mais importante para Jesus era a glória do Pai. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa petição é também ouvida porque Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós nos céus. Jesus é a nossa perseverança. Jesus é o amor de Deus em carne e osso. Ele é o amor fiel da aliança que nunca falha. Jesus venceu a morte e subiu aos céus. Por isso ele diz, lá em Mateus 28, 20, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Por isso, não acredite que Deus te esqueceu. Querido, nós cantamos, não porque os problemas sumiram, ou porque os problemas não existem, mas porque Jesus venceu cada um deles por nós. Ele fez muito bem para nós. Ele nos perdoou, Ele nos salvou e nos deu a vida eterna. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus.